21, tô eu aqui para nossa live de hoje, o nosso papo calcinha. Enquanto a Thay chega aí, a gente vai batendo um papinho. Quem chegou enquanto o Instagram tá avisando a todo mundo, Espaço G já entrou, já está ao vivo. Vou esperando todo mundo aparecer por aqui. Como é que vocês estão hoje? O assunto é bem legal, viu? Vamos falar do impacto da organização no bem-estar, na vida de todo mundo. Vamos lá. Deixa eu abrir meu texto, minha organização. Tá aqui. Pra gente bater aquele papo. Olá, boa noite para você que está chegando. Gi Teodora, dá um oizinho. Avisem os amigos que a gente vai começar a nossa live aqui, super legal. Oi, Renata, Fabrícia. Boa noite para vocês. Oi, Thay. Deixa eu chamar que a Thay já chegou aqui. A Thay maravilhosa. Boa noite, Fabrícia. Vocês que já chegaram por aqui, já estou chamando a Thay, esperando ela aceitar para a gente já começar o nosso bate-papo. Porque vocês me conhecem, sabem que eu adoro um papo. Começo a falar, não termino o assunto nunca. Oi, Brenda. Vocês que já seguem a Espaço G, fiquem de olho na Thay que vocês vão amar. E para quem veio já da Thay, espero que vocês gostem da Espaço G e passem a nos seguir aqui, tá? Olá, Edjaneide. A Thay chegando. Oi, Oi, Thay! gente. Tudo Boa bem? noite! Calma aí Oi, só um Vivi! minutinho. Tá bom. Vocês conseguiram ouvir agora? Eu tô te ouvindo super bem. Você me Ah, então. escuta? Sim, só vou terminar de arrumar meu fone aqui. Tá. Acho que é melhor. Enquanto você se arruma aí, eu vou falar uma coisa aqui que eu achei super legal. Primeiro que, assim, as pessoas devem estar perguntando assim, o que a Espaço G tem a ver para falar com a Thay de organização? Elas estão ficando Verdade. doidas. Não, nós não estamos loucas, Verdade. porque a Espaço G, ela preza pela mulher de uma forma geral, né? Sim, Então, verdade. a gente identifica que a organização, ela impacta muito fortemente nas relações, Em né? tudo, né? Eu acho que fala em todas as relações, né? Desde dona de Nas casa. relações de uma forma muito pesada, inclusive, né? Sim. E aí eu me lembro que isso, assim, para minha vida, e a gente acaba trazendo isso para nossa história, né? Para minha vida isso impactou quando eu casei, para minha vida a questão da organização impactou quando eu tive filho. São Sim, vários momentos na nossa vida que a gente vai sendo impactada pela organização, né? A verdade. organização ela acaba trazendo algumas questões para gente de cansaço. E aí eu vou pegar umas frases que eu achei lá no seu Instagram. No nosso dia a dia, né? E A eu achei organização, né? ótima, tá? Eu achei ótima. Tá, vamos Aí lá, tá vamos escrito comentar. assim. Eu vou chamar a Thay de Thay o tempo todo, mas é Thayane Santos o nome dela, tá, gente? E É. o arroba é Thay com H no primeiro T, Thay com Y, underline organize. Então, quem não segue, tá aqui em cima, é só olhar aqui e vai, aproveita para seguir. Então, uma das frases é o seguinte: bagunça dá mais trabalho que organização, Verdade. né? Eu costumo Aí falar tem que é um uma outra, seca-gelo. é o seca-gelo, né?
É verdade. Ser organizado não é mágica, é prática. A gente vai falar de tudo isso aqui, né, Thay? Isso. Organização ajuda até no emagrecimento. Então, gente, Eu sou prova disso, hein, gente? Ó. olha isso, olha que coisa incrível. Gente, a gente não tem noção, às vezes a nossa mente não alcança certos Uhum. assuntos porque a gente não abre a mente. A É mente que verdade. se abre jamais volta ao seu tamanho original. Fica com isso aí, gente. Uhum. Se libera de preconceitos e escuta o que a gente tem para falar, que a gente tem um monte de coisa legal para acrescentar aí para você. E essa última, para mim, foi top. Não espere pelo closet para arrumar o seu armário de duas portas. É Eu achei verdade. isso assim. Isso é o não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, né? Isso. E assim, é primordial, é assim, é o primeiro passo, né? Atitude. Não é, e E muita gente fica procrastinando. Não, amanhã eu começo, vou esperar comprar um guarda-roupa. E pequenas atitudes que você pode ter em casa já é uma organização. Então, as pessoas ficam sempre exatamente. paradas esperando, não pode, né? E assim, uma das definições de, de organização Uhum. é composição, estrutura regular das partes que constituem um ser vivo. Nós somos, e a gente costuma dizer isso, uma máquina perfeita. Nós Verdade. somos uma máquina perfeita porque ela está em organização, né? Ela está dentro de um contexto, tudo no seu lugar, e quando É. algo sai do lugar, ela desregula totalmente, ela desorganiza, inclusive, a nossa vida, É né? verdade. Por isso tem os médicos também para nos ajudar, né? Porque assim, quando uma coisa está fora do lugar, impacta em vários outros fatores no nosso organismo. Então, se alguma coisinha sai do lugar, né, o médico fica em cima da gente, porque isso pode fazer outros fatores que venham prejudicar a nossa saúde. Então, assim, Exatamente. E aí tem isso aí. Outro ponto de vista para a organização é o ato de organizar significa também estruturar-se. Né? Quando é, você está organizado, você tem clareza, você tem estrutura, isso. né? E até o Para nosso cérebro tudo. também. Nosso cérebro, quando a gente está assim, com um ambiente desorganizado, ele trabalha mais, ele se cansa mais. Quando você tem um E ambiente aí, olha, organizado, quando você tem um ambiente organizado, seu cérebro já trabalha com a previsão. Ele sabe onde está cada olha, coisa, então ele não vai se cansar. Quando ele tem que ficar olha o que rodando, você está girando, procurando. falando. Olha o que você está falando e o que a gente diz aqui o tempo todo, e eu vou É. fazendo os links para a parte da sexualidade feminina também, porque como Uhum. é importante. A gente diz aqui, tá, o tempo todo, sexo começa na cabeça. É, verdade. A mulher, ela tem um tempo. Esses dias eu li algo que era assim, mais ou menos assim. Uhum. A mulher, o homem é um fogão a gás. Ligou, acendeu. A mulher é um fogão a lenha. É, Você vai é botando a aos lenha poucos. durante É. o dia, vai Se botando. Em colocar a lenha errada. compensação, É. depois que pega a lenha, ela dura uma noite inteira, Isso, né? essa semana eu tava até lembrando de você, Tati, que a última vez você falou assim que nós teríamos que pensar igual os homens pensam, né? No sexo, né? Que os homens eles ficam Exatamente. pensando na louça que deixou, na cama que tem que arrumar, na roupa que tem que dobrar. Não, o homem entra de corpo e alma na relação e a Ele mulher às bota vezes quer pensar. assim, é porque existe uma caixinha na cabeça masculina onde ele diz o seguinte: o sexo ele foi feito para relaxamento. Então eu sei que para eu relaxar, eu posso transar. É, Na cabeça da mulher, culturalmente, da mulher antiga, não a mulher espaço G, não a mulher é. de hoje, não. Não, essa mulher de hoje não pensa mais Não assim. pensa Mas assim. a mulher pensava no seguinte: o sexo era feito para dar prazer ao outro. E isso era um trabalho. Então, era mais um trabalho para É, pra ela. Então, mulher. quando você desconstrói isso, a gente começa a trabalhar o nosso pensamento, o nosso cérebro, para acostumar e entender que o sexo é relaxamento, né? E aí a organização ajuda muito nisso, porque você acabou de falar, uma pessoa desorganizada, ela tem uma vida cansada, né? Ela É. passa uma vida cansada, a cabeça dela pensa tanto em como se organizar o tempo todo, porque eu, estudando para a gente conversar, eu Uhum. descobri uma coisa que é muito triste. Eu achava que eu era organizada, eu descobri que eu sou arrumada. É muito. Isso. Olha, isso é É, uma tristeza. tem uma grande diferença, né?
Eu É sempre uma. nas... Gente, é a É, diferença, sabe do quê? Você não pode ser incomodada no que está nos seus olhos, mas o que está dentro da isso. gaveta, o que está dentro do armário, que você abre o armário e cai tudo em cima de você, é Isso não fica isso. funcional, né? Isso você também Nem acaba um o seu pouco. cérebro cansando ainda mais, porque você tira do Exatamente. lugar. Por exemplo, sua sala, a sua mesa, geralmente é a mesa de jantar, né? Você chega e vai colocando um monte de coisa ali dentro. Aí para você, vou chegar uma visita na minha casa, eu vou tirar tudo que tá na sala, que não pode ficar na sala. Aí você sai É catando isso, tudo que tá na sala, vai botando dentro da gaveta, vai é jogando isso. dentro da caixa. Tira dos olhos, né? Tira Isso, dos tira dos olhos para não olhos. irritar. Aí depois da visita veio, a casa estava maravilhosa. Quando você volta, cadê a minha chave que eu estava aqui na minha mesa? Você já não lembra mais, porque você saiu entulhando em É vários isso. lugares. E isso não fica funcional para você. E o diferença de arrumar e organizar é que arrumar você pega da sua vista e coloca em qualquer lugar. E o organizar não, você faz uma casinha para ele. Eu sempre falo que é uma casinha porque é o jeito mais fácil de explicar. Você vai criar uma Uhum. casinha para sua chave, você vai criar uma casinha para os seus livros, seus cadernos, e você vai saber onde está. Vai ficar até mais fácil para você se organizar e arrumar a casa. Você pega um Não, baldezinho, coloca tudo no baldezinho e leva para o lugar a deles, gente entendeu? fala muito sobre assim, ó, você manter os seus brinquedos sexuais, você manter os seus produtos eróticos todos organizados numa caixinha. Quer dizer, Isso. por quê? Porque na hora que você está naquele envolvimento, pensa que se você ainda for pensar onde é que eu guardei o raio do negócio, acabou o clima. Enrolado com as calcinhas, já pensou? Pode estragar a calcinha, derramar. E uma coisa bem importante que aqui em casa eu faço, geralmente, porque as pessoas esquecem que produtos sexuais têm validade, né? Tem, Né? E tem, outro tudo dia tem tinha validade. alguns, isso, tinha alguns aqui em casa que eu sempre dou uma olhadinha nos remédios, nos produtos assim, e eu vi que já estava Uhum. fora da validade, eu tive que jogar fora. Então, assim, mulherada, tem que usar, porque vai perder a validade, Exatamente, tem que né? ficar de olho nisso, por quê? Mais um ponto super importante, porque os produtos, eles têm validade em razão da eficiência, né? Isso. Então, ele deixa de ser eficiente, esse é o menor dos problemas, deixar de ser Uhum. eficiente. O problema é ele trazer algo prejudicial à sua saúde, É né? Porque verdade. você utiliza numa região que é extremamente sensível, né? Então, muitas as mulheres especialmente quando é um produto de colocar no canal vaginal, então tá para dentro, isso pode dar uma alergia, piorar muito a situação, E tem o né? contato com a boca, né? Tem alguns que são labiais, né? Que tem contato com a Exato, boca, né? orais que você pode Isso. comer, enfim, tudo isso. Então tem que ficar assim de olho na validade dos produtos. Os produtos eles geralmente são menores porque você Isso. usa pouco, mas tem que usar com frequência para usar Usa com logo e frequência. acabar. E Exatamente é uma coisa isso. assim muito legal quando eu faço organização no quarto de casais, né? Ou mulheres também. Então, assim, elas sempre me pedem para colocar dentro de uma caixinha fechada. Porque, assim, as crianças têm muita curiosidade. As crianças Muita. são curiosas por nascença, né? Então, assim, eu Isso sempre aí. procuro colocar em uma caixinha fechada, que não chame muita atenção, e colocar num lugar bem seguro, porque as crianças podem pegar e fazer uma festa com esses produtos. Então, assim, eu sempre aconselho, compra uma caixinha fechadinha, bem simples mesmo, bem básica, e guarda num lugar bem seguro, no alto, para a criança não ter E acesso. E para na sua visão também. Porque, assim, tudo que não é visto não é lembrado. Então, se você não deixar a exato, caixinha lá próxima da sua lingerie, alguma coisa assim, bem bonitinha, você não vai usar, você vai acabar isso esquecendo. aí. É isso aí. E aí, um dos pontos que a gente estava botando assim sobre a organização, a gente tem que começar pela nossa saúde. Né? A gente já começou a falar de saúde de alguma forma, que é Aham. esse cuidado que a gente tem que ter até na validade dos produtos. E aí a gente, muitas vezes, a gente não cuida da nossa saúde, posterga isso, sempre Uhum. bota para depois, porque a gente tem uma vida desorganizada. Oi, Fê, uma amiga minha entrou aqui. Então a gente tem uma vida desorganizada, a gente não se programa. Então, quantas mulheres deixam de fazer os seus exames ginecológicos? Ah, hoje não deu Isso. tempo. Ah, semana que vem eu marco, depois eu marco, não sei quando eu marco, quando Uhum. vê não marcou, né? Isso, é Deixou verdade. para depois, e aí esse depois pode custar bastante caro, É né? isso. Porque você. Eu falo sempre que é a procrastinação, né? A procrastinação não tá só nas tarefas de casa, tá no seu bem-estar também, na sua saúde, né? Vai deixando para depois. Exatamente. É igual o caso do closet.
não espere o closet para você organizar a sua vida. Então, você não espere ter uma doença, um câncer, alguma coisa bem severo para você procurar um ginecologista, né? Para procurar algum médico. Exatamente, Né? exatamente. E assim, procrastinar é o ato de você entender muito fácil. Você Uhum. olha para aquele assunto e veja a importância daquele assunto na sua vida, É, né? E como que ele é importante para você, se ele não tem, se realmente não cabe naquele momento, tudo bem, você então vai ter que se programar. Agora, se ele é algo muito importante, algo que compromete a sua saúde, gente, isso é procrastinação efetivamente. é Então, tem verdade. que resolver, E eu sempre né? falo assim, para evitar a procrastinação, começar a semana com uma listinha, gente. Eu sempre falo, para começar a se organizar, para ter uma vida, para gente que não consegue realmente, faça um checklist com 5 tarefas. Tipo assim, agendar meu Verdade. médico, agendar meu ginecologista, começar a organizar minha gaveta de calcinhas, passar um olhinho nos meus produtos eróticos, ver se está na validade. 5 tarefinhas que você tira 15 minutos por semana, 15 minutos na segunda, 15 minutos na terça, e isso você não vai atrapalhar seu dia a dia. Então fica bem mais fácil você começar assim, com poucas tarefas e fazer as tarefas, não só anotar. Porque a gente que só anota no celular, na agenda e não faz, não cumpre. Não, Então tem que pois também ser é. bem clara com você, né? Você tem que sempre ser realista. Não, eu vou fazer, eu vou anotar porque eu preciso ir no médico. Eu preciso Isso. ter um tempo para mim com meu marido, essas coisas. Então, assim, Isso vale para tudo, né, tá? Isso vale é financeiramente, isso. emocionalmente, É. né? No cotidiano, que é isso que você está falando, os 15 minutos para arrumar uma gaveta, a gaveta de panela, tirar, lavar os copos, fazer coisas aos poucos. A gente tem mania de achar que a gente tem que resolver o mundo num dia só, Isso, né? é. Mas é igual você falou, é cultural. Igual antigamente, as meninas que não seguiam o espaço G viam o sexo de uma forma diferente. Mas se você também tem que parar, eu não sou Mulher Maravilha, eu não vou conseguir fazer tudo. Aí quando chega a E noite, já tá morta de cansaço, né? eu Tá sou uma mulher cansado. maravilhosa, não maravilha, não é? É verdade. Então é isso, você não tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E se você não fizer hoje, o mundo não vai acabar. Aí você se Verdade. mata na cozinha, se mata na casa à noite, você não consegue nem olhar para a cara do seu marido, você dorme cansada. Então, assim, não, Nossa, porque a gente foi criada, nós mulheres fomos criadas, se for uma casa, tem que arrumar a casa toda. Se tiver louça, tem que lavar a louça, arrumar o fogão, limpar o chão, é tudo você isso. Então, tocou num assim, assunto muito legal. Eu tenho um amigo, agora eu já considero um amigo. aham, O Bruno, ele tem um perfil aqui no Instagram que chama a Paternidade Divertida. É uhum, muito legal. Ele é extremamente divertido, mas ele traz assuntos muito do cotidiano sim, para a gente pensar. Assim, eu brinco com ele que eu fico rindo da minha própria desgraça quando eu vejo as coisas que ele escreve. os E outras posts. pessoas dizem a ele que ele é um anticoncepcional digital, porque vê o que Ah, ele fala, ninguém quer ter filho. eu quero conhecer o perfil dele, que eu ainda não tenho filhos, Vai né? sim. Então, Mas tu já vai se divertir, é muito sim, engraçado. E aí a gente tava, ele outro dia tava postando que ele e o marido, eles criam o filho de uma forma que todo mundo é responsável por tudo. Então o menino já tarefas, está né? numa Uhum, idade, e é muito legal a gente falar sobre isso, ele já está numa idade que assim, já começa a arrumar os próprios brinquedos, uhum, daqui a pouco começa a arrumar a cama. E aí a gente estava trocando sobre isso. Por quê? Porque assim, dentro de uma casa, todos que vivem nessa casa são responsáveis por ela, sim. né? E os Todo pais mundo dão tem que amar exemplo, né? essa casa e cuidar. Não é Uhum, só a mãe, a figura materna, ou enfim, isso. aquela pessoa que tem a figura de cuidar da casa, que tem só a responsabilidade de manter tudo em ordem, tudo limpo o tempo todo, né? Eu tenho recebido aí da escola da minha filha umas mensagens que provavelmente são para os alunos mais velhos, diz assim, ó, que tal você lavar a louça hoje? É. Que tal você fazer algum lanche para a família? Por quê? Porque todo mundo é responsável por aquela casa, né? Não, Nós sim, o todos temos exemplo essa também começa parcela. pelos pais, né? O que esse amigo faz aí no conteúdo no Instagram é bem legal, porque o exemplo começa dos pais. Como é que você vai cobrar o seu Exatamente. filho uma tarefa se você não faz uma tarefa? Então, assim, também, muitas mulheres hoje em dia, eu sei também, entendo elas porque elas chegam à noite, já estão cansadas e não dão atenção para o marido. É porque ela tem casa para arrumar, filhos para atender, para botar os filhos para estudarem.
Então, assim, é uma rotina muito pesada pra gente, não é fácil. Então, assim, Verdade. se você começar a ensinar também o seu marido a ter uma tarefa todos os dias, né? Eu sei que não é fácil no início, mas depois você falando com um jeitinho e mostrando para ele os benefícios, ele vai conseguir fazer. E todo mundo vai fazer também na sua casa. E vai ficar show de bola, né? Depois, quando todo mundo tá Não, na ninguém fica rotina. cansado, entra numa É. rotina, tudo tem o seu lugar. Outro dia eu estava vendo você falando, né? Uhum. Que tudo, se tudo tiver o seu lugar, não tem bagunça, Não tem né? bagunça, fica mais fácil. Né? A nossa Se você rotina fica mais tem. fácil. E aí a disciplina vem com isso, né, Thay? Porque eu estava olhando sobre essa questão e estudando um pouco, até escrevi assim: algumas pessoas desenvolvem mais naturalmente essa habilidade, a habilidade de ser organizado, né? Isso. Mas para quem não tem tanta facilidade, requer muita disciplina. Eu não sei se Isso. você, quando faz o seu trabalho, se você chega a apoiar a pessoa nesse sentido. Então, no meu trabalho, o que eu faço? Eu sempre costumo dizer que a rotina inicia depois de 21 dias, feito todos os dias, né? E eu faço o meu trabalho e depois eu ensino um cliente, depois de 15 dias eu volto para ver se ele está fazendo, se está conseguindo manter. Então, assim, é próximo dos 21 dias, mas 15 dias ele tem que conseguir manter. E eu vou lá para ver se teve alguma dificuldade. E se tiver alguma dificuldade, Aham, eu vou tratar aquela dificuldade com ele, entendeu? Então, assim, aham, eu vou, tipo assim, vou trabalhando junto com ele, eu vou mandando mensagem, perguntando, entendeu? Não só vou lá organizar para mim, porque a organização não fica para mim, fica para o cliente. Então, eu sempre exatamente. prezo o cliente e pergunto como está a dificuldade dele, se ele está indo bem. Porque assim, a gente tem que fazer uma rotina também, e eu trabalho com organização de dentro para fora. Você tem que entender o porquê você está fazendo aquilo, por que você está pagando uma pessoa na organize, quais são os benefícios que tem para sua vida. Então, assim, não adianta eu chegar lá e falar que tem que fazer isso e aquilo se a pessoa não está entendendo, não quer a mudança. E eu falo que é uma transformação, entendeu? Então, Com assim, começa certeza. com uma transformação de dentro para fora. Igual vocês trabalham também, vocês fazem o seu trabalho de vocês de dentro para fora, fazem a Isso, sua cliente, né, as mulheres refletirem e mudar, porque a gente está com aquele pensamento antigo ainda, dona de isso casa, aí. que só serve, só um homem tem que ter prazer, a mulher não. Então vocês também vêm com o trabalho de dentro para fora. Vocês vendem seus A gente tem produtos. resgate do poder. Resgate Isso, do poder, é. né? Isso daí. As mulheres vão refletindo e vão entendendo como é que funciona, não só para elas, mas para todo mundo, para todas as outras gerações também, não só elas. Verdade. E aí, assim, como é que você lida, como é que você ajuda as pessoas a lidar com a frustração de não conseguir realizar aí uma agenda bem-sucedida, assim, na tentativa de se organizar? A gente até já Então, começou a falar nisso. isso, eu falei do checklist, né, das tarefinhas, e eu sempre falo para não começar com a pior tarefa. Eu falo, gente, qual é. Você faz uma lista de que você precisa fazer, e com essa lista você vem pelo mais fácil. Porque quando você chegar no mais difícil, você vai ter prioridade, vai ter conhecimento de como realizar aquela tarefa mais difícil. Então, se a pessoa quer começar a ter uma mudança, uma transformação na sua casa ou na sua vida pessoal, você tem que começar com as tarefas mais fáceis. E assim você vai iniciando os seus degraus, né? Você vai subindo os degraus para depois você ter sucesso no mais difícil. E eu sempre indico também para quem quer iniciar de uma forma bem fácil e prática, fazer a listinha, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso agendar, se é um médico, se é uma consulta. E tem pessoas realmente que têm problemas psicológicos. Quando a pessoa tem um problema realmente psicológico, ela não está conseguindo, tem alguma coisa que impede ela, né, dar prosseguimento, eu procuro uma ajuda médica, um psicólogo, alguma coisa assim. Mas nos casos, na maioria dos casos a gente consegue resolver. Mas a ajuda psicológica é só quando nos casos mais difíceis mesmo, que você vê que a pessoa não está conseguindo, tem alguns traumas anteriores. Porque assim, tem muitos traumas, né? Também que gente, quando era criança, a mãe ficava, arruma seu quarto, faz isso, olha suas roupas. E isso acaba trazendo um bloqueio para os adultos Olha, hoje. Então, assim, tem algumas coisas que eu consigo levar, tem outras que eu faço o projeto e eu vejo que a cliente não conseguiu, eu faço contato, mas às vezes precisa realmente de uma ajuda psicológica. teve um dia que eu estava aqui falando justamente sobre uma das lives, eu toquei exatamente nesse assunto. Que Uhum. assim, eu tenho muita dificuldade de cuidar da casa, né? Isso é uma coisa que me incomoda sobremaneira, mas eu também não consigo conviver na bagunça. Uhum. Então isso é um conflito para mim, porque é sofrido, né? Eu É sofro sofrido, com mas é um isso. bom começo, né? Você vê que você precisa, né? E aí, eu numa situação de eu meto a mão na vassoura e eu me transformo. O mau humor toma conta de mim
de um jeito que eu viro Aham. cão. E aí eu comecei a pensar naquilo, porque me faz muito mal, pensa. Faz muito mal. Eu tô fazendo aquilo, eu não abro a boca. É uma Uhum. coisa assim, que é sofrido. E sim, E eu então, comecei a pensar aham. naquilo, por que que eu fazia dessa forma, né? Por que que Uhum. isso me impactava dessa forma? E assim, quando eu era mais nova, minha mãe nunca me obrigou a fazer Uhum. nada. Ela me ensinava, mas ela não me obrigava a fazer nada. E às vezes que eu tinha que fazer, que ela falava, não, vai, hoje você vai fazer e tal, Uhum. eu falava assim, não vou precisar aprender isso, porque eu vou pagar alguém para fazer para mim. A gente sempre falava isso, né? Então, sempre falava isso. Mas eu estava acreditando naquilo que eu estava Aham. dizendo, mas é que isso hoje me faz muito mal, né? Uhum. Então, assim, eu preciso que esteja organizado, mas não quero ser eu a pessoa responsável a fazer. E Isso, aí, mas às vezes é preciso, né, a gente fazer, né? Nem tudo que a sim, e gente, aí eu né? falei, não, tem que arrumar uma alternativa. E eu descobri que se eu pusesse meu fone de ouvido na altura máxima, eu conseguia me dar uma desligada daquele Isso, assunto ali. isso que eu ia falar com você, que algumas pessoas também têm alguns problemas assim de desapego, não conseguem desapegar. Eu sempre falo, coloca uma música que você goste, coloca uma bebida que você goste do lado. Tipo assim, você gosta de água, gosta de suco, gosta de uma cervejinha, um vinhozinho, coloca o vinhozinho, a música que você Algo que goste traz de ouvir. prazer, né? Isso, que o foco vai mudar. O foco de você pensar que tem que fazer aquela, varrer a casa, fazer uma faxina, vai mudar para a música que você gosta, para uma curtição de uma bebida que você gosta. Então, assim, o ambiente vai ficar mais tranquilo, vai tirar aquele peso. Eu sempre falo isso. Aí, quando a gente Vou coloca uma gastar musiquinha. uma caixa de cerveja. Aí, mas Mas se as você beber a brincadeiras caixa à de parte cerveja faz todo sentido. Faz todo sentido e isso. É você conseguir trazer terminar a algo. faxina, tudo Né? bem. Eu tenho uma amiga que Uhum, ela fala isso, ela adora, mas é o contrário. Ela adora fazer, ela fala que adora fazer faxina em casa. uhum. Aí ela diz pra mim assim: eu boto Alcione, boto a minha cerveja gelada. Várias vezes eu não termino a faxina. Bebe e canta Mas mais do que ainda limpa. assim, para as pessoas não bebe só uma garrafa por cômodo, né? Tipo assim, um litrão, Né? alguma coisa por cômodo, uma crapudinha por cômodo, que aí fica, dá para manter o controle, senão não consegue mesmo terminar. É Mas verdade. assim, a gente tá brincando, mas realmente dá uma distraída boa, o ambiente muda, o peso do ambiente muda, entendeu? Porque você não fica só focada num trauma de infância ou alguma coisa que te fazia mal. Você começa a focar em outra situação, em outra. Vamos falar sobre essa questão do desapego, na verdade, das Uhum. pessoas que são acumuladoras e que têm dificuldade de desfazer de Isso. coisas. É. Impacto É, disso na vida das pessoas. eu essa semana até eu tava fazendo um desapego. Eu comprei uma vez uma lingerie e assim, eu comprei na correria, eu comprei, não gostei muito, né? E ela ficava guardada, guardada. Se eu fosse usar, eu nunca usava ela. Aí eu peguei assim, olhei, aí eu falei assim, eu vou desapegar. Mas o porquê eu desapeguei? Não foi tão fácil. Eu fiquei pensando, será que ainda me faz feliz? Que quando eu comprei, já não me fazia tão feliz, porque eu não gostei de um detalhe dela que não tinha bojo, né? Não tinha. Aí eu falei assim, na época já não me fazia feliz, mas eu deixava ela guardada. Porque se eu precisar, se um dia combinar com outra roupa, se ficar legal, se eu emagrecer, se eu botar fazer um conserto nela. Então eu sempre penso assim, pegou uma peça, lembra? Ela me veste bem, ela me faz feliz. Eu gosto de me sentir bem nessa roupa, eu estou legal com ela. Ah, não, vou precisar emagrecer. Se você precisar emagrecer, você se dá um prazo para você emagrecer e coloca ela numa caixinha. Reserva ela numa caixinha. Daqui uns 3, 4 meses, o prazo que você se der para emagrecer, você pega a roupa de novo para vestir. Caso você não se sinta feliz com ela, tira uma foto, não gostou, mostra para o marido, mostra para alguém que você gosta, tenha confiança. Se você não gostar, você descarta a peça, doa, vende, não sei, passa para uma pessoa, ou geralmente lingerie a gente não gosta muito de vender essas coisas, pode também jogar fora, mas deixe realmente só no seu acervo o que você usa, o que te faz feliz. Porque assim, no acervo que a gente gosta, que tem que a gente gosta, a gente só usa 30%. Imagina se tem alguma coisa que a gente não goste. Exatamente esse, assim, quando eu vou, de tempos em tempos, a gente aqui em casa tira roupas para doar, Hum, enfim. E é exatamente esse o critério. Quanto tempo tem que eu não use essa roupa? isso. E aí, dependendo da resposta que eu dou para mim, é a hora que eu não vou desapegar, porque não faz o menor sentido eu ter mais essa roupa aqui comigo, né?
É verdade. Tem um monte... E se assim, tem 6 meses ou um ano que você não usa, pode desapegar, de olhos fechados. E aí você Mas tem veste, gente que não consegue, né? não Às vezes consegue. fica aquilo lá estragando, né? Sapato, então, é uma coisa complicada, que às vezes a pessoa não usa um sapato de festa e tal. Fica aí o meu pai aqui. Oi, pai. Meu pai é pegado. Meu pai é pegado. Meu pai é pegado. Meu pai desapega das coisas, não. Gosta de Mas, guardar ali, ó. mas o que acontece? Se você não doar e você guardar, você vai acabar perdendo a peça. Eu acho mais difícil você perder a peça por mau uso ou porque você não soube administrar o tempo e você ia perder um sapato, porque o sapato te deixa na mão. Se você pegar um sapato guardado há muito tempo e usar para uma festa, a cola resseca, você fica sem o sapato na festa. Então, assim, ele Passa vergonha à toa. passa vergonha à toa. E as bolsas também. As bolsas, elas vão craquelando. Então, tem. E roupas, ficar dobrada, vai manchando. Então, assim, eu acho mais difícil, mais doloroso você perder uma peça por não usar e não saber administrar, ou por você doar porque você não está gostando mais. Então você tem que sempre. Você não vai doar agora, mas você vai doar depois, você vai ter que jogar direto pro lixo, porque lá não vai servir mais para ninguém nem para doar. Então, assim, é mais bonito e mais feliz, né? Você pegar a peça que está em bom estado, doar, do que levar ela diretamente para um lixo, para um descarte. Porque ela não tem mais jeito. Né? E assim, a Verdade. pessoa. Você falou aí sobre emagrecimento. Aham. É, organização e emagrecimento. Traz aí essa experiência pra gente, tá? Então, o que acontece? Quando eu estava trabalhando muito, muitos projetos, e eu acabava cheguei em casa tem pouco tempo aqui, tem meia hora que eu cheguei em casa. Então, assim, eu comia qualquer coisa que vinha pela frente. Mas por que eu comia qualquer coisa pela frente? Porque eu não me planejava. Eu estava organizando a vida das famílias e não estava organizando a minha. E eu ia para o nutricionista e ela falava, Tayane, você tem que se organizar. Mas eu falava, como me organizar? Eu sou organizada, eu saio para Sou a trabalhar, rainha da organização, eu ganho é, dinheiro com isso. aí ela, não, você tem que organizar a sua alimentação, porque eu estava trabalhando, final do ano, trabalhando muito, e eu chegava em casa, eu estava ajudando as famílias, ajudando as pessoas, e eu não estava me ajudando. Quando eu chegava em casa, eu pedia um fast food, eu pedia um Uhum. hambúrguer, eu pedia alguma coisa assim, porque eu estava cansada e não tinha tempo para fazer uma alimentação boa, entendeu? Então é isso. Se você se organizar, e o que eu fiz? Depois eu fui pensando, falei, realmente, ela tem razão do que ela está falando. Eu estou pensando só na ajudar as pessoas e estou esquecendo de mim. E foi isso que eu Você está fiz. Eu deixando de comecei ser o exemplo, né? isso, eu comecei a engordar e eu não sabia por quê. Eu fui comecei a me programar, fazia meu almoço com antecedência, fazia minha comida, minhas marmitinhas com antecedência e assim foi. E aí eu comprei um shake também que me ajudou, porque assim, às vezes eu chego muito cansada, eu não quero fazer nada na cozinha. Porque na cozinha, se você fizer uma coisa, já era, né? É Eu louça, outro dia, fogão. eu outro dia apostei. Eu falei, eu vou botar meu dinheiro todo na pia para ver se ele multiplica igual a luz. Igual, se você acaba de arrumar a cozinha, começa um copo, Menina, começa alguma coisa que eu fiz. Eu comecei a comprar marmitas congeladas, aí a fase do final do ano passou, dei uma relaxada, e em janeiro eu comecei a fazer minhas comidinhas em casa, e os dias que estou mais, um trabalho mais pesado, eu tomo um shake. E assim eu fui melhorando. Quando eu coloquei essa frase do emagrecimento, é porque eu estava vivendo isso, entendeu? E é uhum. verdade, não só eu, depois eu enxerguei outras pessoas na mesma situação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi minha cunhada entrou aqui, é Bel. Eles Uhum, estão, ela e meu irmão casaram agora, estão montando a casinha deles e tal. Que uhum, dica que você dá para quem está começando a vida? E uhum. aí tem aquele, né? Porque a gente vai na dificuldade, né? Começa, não tá com tudo 100%, dá uma improvisada aqui, uma improvisada ali. Fala aí de alguma dica que possa ter aí para ajudar os Então, assim, casal, eu trabalho, recém-casados. os casais que recém-casados, eles têm muito conflitos, né? Dão aqueles choques de conflitos. Porque, assim, eu indico, por um exemplo, eu indico sempre os casais recém-casados ter três kits de lençol, 3 kits de jogo de cama, essas coisas. E tem esposas que vêm de famílias que a mãe tem um enxoval completo, né? As mães têm aquele enxoval bordado, lilás, rosa, verde, que às vezes não usa todos no ano, né? Aí eu Verdade. sempre, eu sempre falo assim, gente, para começar o casamento, assim, né? 3 tá bom, porque um vai ficar.
na lavanderia, lavando, o outro vai ficar no uso, o outro para emergência. Ah, eu recebo visita, deixa o quarto para visita, né? Compra mais um para deixar quatro para visita. E aí as pessoas vão tendo conflito, por quê? Porque ele pensa de um jeito e ela pensa do outro. Então, assim, eu acho que o ideal mesmo é se respeitarem e não começar com tudo, que às vezes você começando com alguns detalhes, com poucas coisas, não quer dizer que você vai ter, né, outros problemas. E criar casinha para cada coisa, né? Vamos criar casinha para Começar desde o início, né? desde o Já início. começar desde o início ter essa. Isso, alongar o porta-chaves. Você pode fazer um chaveiro em casa mesmo com o quadro de vocês, uma foto, comprar as taxinhas de colocar a chave e criar destino para cada coisa, endereço para cada coisa na sua casa. Tem endereço para botar a concha do feijão, endereço para colocar um livro, alguma coisa assim de eletrodoméstico, eletrônicos, carregadores, e vai criando a casinha. Porque assim você não vai E ter uma coisa que estresse. eu ouvi você falando esses dias, eu não sei se eu vi esses dias, se foi um vídeo que você falou, você botou assim, é fazer isso junto. Porque não adianta a mulher que está mais habituada, que está naquele carinho ali do início, Aham. decide tudo sozinha, e o outro que Não. não participou, ele não reconhece aquele local que você definiu ali, a concha, como lugar da concha. Ele acha que a concha Isso. pode ficar em cima da mureta, por exemplo, né? Que eu falei assim do engajamento familiar, porque muitas mulheres desistem da organização porque meu marido não entra no mesmo ritmo do que eu, ele não entra no mesmo jogo do que eu da organização. Então muitas mulheres desistem. Para que eu vou fazer organização na minha casa se ninguém me apoia? Então eu falei do engajamento, por que não ninguém te apoia? Eu sei que é muito mais fácil eu chegar na minha casa e falar, essa xícara vai ficar aqui. Pronto, vai ficar aqui essa xícara e eu decidi ficar aqui. Mas se você chamar o seu marido, os seus filhos e falar, vamos colocar uma xícara em algum lugar, qual lugar que vocês acham que é o melhor lugar para ela ficar? As pessoas vão criar aquela expectativa e vão participar do jogo com você, com o jogo da Aham. organização. Então eles vão se sentir responsáveis pelo lugar da xícara. Se você perguntar, poxa, marido, você não colocou a xícara no lugar. Ele, poxa, é mesmo. Eu decidi com você colocar a xícara nesse lugar e eu não coloquei. Então é isso, você vai enganjar a sua família nesse jogo da organização. Você vai criar um endereço junto com a sua família. Eles têm que participar. E aí depois você delega as tarefas, como você falou no início, né? A criança começa com uma tarefa, o marido começa com outra tarefa e assim vai. Por falar nisso, assim, Thay, quais são, tem uma idade, por exemplo, a minha filha está com 6 anos. Tem Uhum. algum nível de tarefas que ela Sim. pode ter, e assim, faixa etárias que a gente vai dando mais função? Ah, Anelisa entrou aqui, a Ana fala de marketing digital. A gente Nossa, que vai fazer uma maravilha. live muito legal. Depois você segue lá, tá? Você vai Vou, adorar. vou seguir sim Semana essa. que a próxima segunda-feira, e ela faz um trabalho muito direcionado a mulheres. Então, ela Poxa, impulsiona mulheres empreendedoras. Olha que legal! Então, ela vai muito estar aqui legal. com a gente na próxima live, na próxima Papo com Calcinha, vai ser com ela aqui. E o marketing digital hoje Desculpa. em dia é tudo, né? O marketing digital hoje é que comanda, né? Suas redes sociais, Verdade. né? Então, assim, faixa etária. Geralmente a criança com 2 anos já estão andando, você já pode ensinar ela a pegar o brinquedo e guardar o brinquedo. Né? 2, 3, 4 anos você pode, ó, ter responsabilidade com os brinquedos dele. Porque ele já não vai lá pegar o brinquedo para brincar na sala. Ele já pode Sim, pegar o brinquedo e devolver para o lugar, para a casinha dele. Ou vou falar, isso. filho, a casinha é aqui. A casinha onde você tem que guardar os brinquedos é nesse cesto. Coloca um cesto bem legal para a criança. E nada Uhum. obrigando a ela. Ó, o cesto é aqui. E eu acho também legal, passando dessa idade de 2, 3, 4 anos, você já começa a colocar um quadrinho. Depois coloca um quadro de tarefas, né? Tipo assim, e dê premiação para a criança. A sua filha já Aham. pode ter uma fase de premiação. Se você conseguir manter o quarto de segunda a sexta organizado, você vai ganhar medalhinha de ouro. Entendeu? Essas tarefazinhas, Aham. mas não é que ela tem que arrumar um quarto dela. Ela vai chegar da escola, ela vai tirar uma roupa, vai tirar a mochila, colocar a mochila no lugar, pegar o tênis da escola, colocar no lugar onde ficam os tênis que chegaram da rua, essas coisas. E você vai dando premiação. E ela também vai ver que você também tem sua tarefa. Então, assim, coloca um quadro bem legal, bem bonito no quarto dela, ou algum lugar na sua casa, que coloque todo membro da família participando dessas tarefas.
E ela vai ver que Sim. não só ela é premiada, mas como a mamãe também é premiada, papai também é premiado. E você vai, depois que ela vai crescendo, você vai aumentando as tarefas para ela. Pode começar com um exemplo, até você ver como é que ela vai se comportar. Você coloca uma tarefa para Uhum. ela hoje e você vai vendo durante a semana. Ah, filha, eu vou comprar um quadro. Aí você coloca um quadrinho, um botãozinho para você vermelho, um botão para ela rosa, para o papai azul. E aí vocês vão entrando nesse joguinho das tarefas. E chegando no final de semana, tem a premiação. Então, assim, ela não vai ser um quadro de tarefa, porque nem eu gosto de um quadro de tarefas, né? Tipo assim, aquele quadro, né? Você coloca um quadro de premiação, alguma coisa assim, bem legal para ela. E ela tá na idade mesmo de 6 anos de pegar os sapatos, ajudar a botar alguma coisinha na corda, as coisas dela mesmo, não precisa ser da família, alguma coisinha dela, pessoal Aham. dela. Aí, assim, às vezes eu vejo alguma coisa, aí, por exemplo, deixou, sei lá, tem alguém que deixou uma coisa fora do lugar. Aí eu Uhum. falo pra ela, pega e guarda, mas não fui eu, não importa. Não E quando eu importa. faço comida aqui, eu não faço só pra mim, eu faço É, pra todo mundo. Então, assim, a gente tem que ter o espírito de coletividade. Oi, isso. Camila. Camila, eu tô devendo, olha só, tô aqui, ó, falando com a Thay de organização, porque eu vou me organizar e voltar a malhar. Isso daí, ó, se organizar e emagrecer, gente. Vamos aproveitar a quarentena. Eu perdi bastante quilos nessa quarentena. E assim, eu acho tudo também alimentação. Acho que alimentação. A gente não pode fazer muita atividade física agora, né? Mas a alimentação que comanda também o corpo. Ih, não pode o quê com a Camila, minha filha? Você já segue a Camila? Não, A vou Camila seguir. estava fazendo cada live. Minha filha, meia hora de live da Camila estava com o esmalte todo para fora, Aham. pingando uma coisa louca. É, vou Tá? seguir, Como Camila. Precisando, hein, Camila? siga Camila, que você não vai se arrepender. Pelo contrário, você já está na linha do emagrecimento, minha filha. Vai ser, ó, um pulo para Um isso. pulo. Então, se sua filha falar, não fui eu, você fala, filha, vamos cooperar, na próxima vez não vai acontecer isso. Você fala com todos, gente, se vocês verem a garrafa fora do lugar, coloquem de novo no lugar, e assim as pessoas já vão ver e vão falar, poxa, porque assim, igual eu, se eu vejo uma toalha em cima da cama molhada, eu já imediatamente tiro. Porque senão vai começar uma toalha fora do Sim. lugar, daqui a pouco começa um lençol fora do lugar, um travesseiro fora do lugar. Então, assim, se você puder fazer, pegar a toalha em menos de um minutinho, colocar na corda ou no lugar que fica a toalha, já vai começar a te ajudar e a casa vai ficar menos bagunçada, né? E Uns você, assim, minutinhos. em algumas situações, você começa a fazer certas coisas para você também não se irritar, Uhum, né? Mas isso é bem-estar, gente. É assim, é para sanidade mental. Tem coisas que assim, sabe o que eu penso em algumas situações? Eu falo, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu uhum, tenho as mãos e os pés, eu sou perfeita. Eu não tenho problema de pegar isso aqui e botar no lugar, porque eu sou uhum. perfeita. Então, assim, a gente acaba conversando com a gente mesmo, nessa de Isso. você, ao invés de ficar reclamando, Uhum. você vai buscando. Eu sou muito de buscar outras alternativas, Isso né? também, as pessoas sempre falam assim, vou ficar minha vida toda organizando. Não é isso. Tem também uma situação que eu sempre indico do baldezinho. Por exemplo, você tem criança em casa, ou tem umas pessoas que são bem bagunceiras, não gostam de fazer uma desordem. Você pega um baldezinho e tudo que estiver fora do lugar, você vai colocando nesse balde, vai tirando. E depois você vai devolvendo para o endereço deles. Tipo assim, a caneta tem um porta-caneta. Caneta é um Ah, é tipo porta-caneta. mercado, né? Quando passa o É, carrinho tirando. isso. Isso, para você não ficar o tempo todo você tentando que se organizar, ou porque as crianças, porque tem criança em casa, tem muita vida na casa. A criança não para o tempo Verdade. todo. Então, se você deixa eles à vontade, depois você vem com um baldezinho com eles, vão catando as coisas que estão fora do lugar e eles vão te ajudar a colocar no lugar. Mas depois de criar um endereço, né? Depois de você criar uma casinha para eles. Gente, esse papo aqui, ó, tô fazendo consultoria com a Thay. Se vocês quiserem botar as perguntas de vocês aqui, eu nunca abri essa caixinha de perguntas aqui, eu não sei nem como é que Uhum. funciona isso. Eu Eu poderia também ter não sei feito muita coisa para live, não, mas posso perguntas dos seus ajudar. espectadores aparecendo, não sei fazer isso. Bom, se vocês Eles quiserem podem colocar algumas responder, né? perguntas aqui, a gente vai interagindo e respondendo para vocês. Deixa eu olhar aqui, Thay, para ver se Tá. passou alguma pergunta. A Ana falou de empoderando foi na hora que a gente estava falando dela. Que ficou tudo lá para cima. Entrou tanta gente.
Deixa me ver aqui. Aqui. Ah, que, é que a gente estava falando Aham, de, de guardar as coisas, os produtos eróticos e tal, para as crianças aham. não pegarem. Aí a Fabrícia falou assim: não só criança, adulto também. Minha mãe abriu a minha gaveta e deu de cara com tudo. Ela tem 82 anos. Ai, tomara que ela tenha Nossa. curtido, né? É, ela falando, daí fala, nossa, como tá moderno as coisas agora, né? E, Mas mas você é. sabe que eu tenho várias clientes assim, acima de 60, Uhum. 70 anos, e Ah, assim, que eu acho bom. o máximo, o máximo, o máximo. Uhum. Tem muitas mulheres, assim, eu tenho uma cliente que ela passou assim por uma situação a vida inteira, como várias histórias de várias outras mulheres, que era é, do lar, que aceitava o marido que traía a vida inteira e tal. Uhum. E aí, depois que ela formou os filhos, enfim, que ela realmente se deu conta e que a vida dela não tinha acabado, ela separou desse marido. Não estou aqui fazendo apologia à separação de ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. Estou É, contando uma contando só um história de caso, alguém é. que de alguém que se superou, né? Então, assim, depois de ela já estava com 60 anos, ela se separou do marido e foi viver a vida. Primeiro, ela foi curtir a vida, coisa que ela não fazia, Uhum. né? Porque esse marido traía ela demais e ela ficou realmente uma pessoa com baixa autoestima. E depois disso, ela foi se recuperando. Hoje é uma mulher dona de si, ainda faz terapia, porque foram muitos anos dentro desse Uhum. processo, mas uma mulher que está se permitindo o autoconhecimento. Olha que coisa Poxa, que linda, legal, é. É difícil, né? né, Então, encontrar assim, pessoas assim. graças a Deus, não está sendo difícil para gente, Ah, sabe, que tá? bom. Porque eu não Eu sei não se a tenho, gente lida, eu não a tenho, gente assim, esses contatos com as pessoas, assim, com mais é porque a idade, gente falando lida com sobre muita isso. intimidade, né? A Aham. gente lida com muita intimidade. Então, as pessoas acabam que precisam, em algumas situações, abrir algumas informações para que a gente possa ajudar. Porque Aham. o meu trabalho da Kellen aqui no espaço é mais do que vender. A gente faz uma consultoria. E para fazer uma Nossa. consultoria, assim como você, eu Hum. preciso entender. Eu preciso entender o que está passando ali, O por que ela que está quer, chegando né? naquele É. ponto, né? Qual Uhum. é o desejo dessa pessoa? E aí, muitas vezes, a gente tem essa troca e acaba entendendo muito. Né? E aí, isso me deixa muito feliz quando a gente participa desse processo, né? De muitas mulheres acima de 60 anos estarem se permitindo o auto-amor, o autoconhecimento, num momento da vida que muita gente diria assim, né, só mais uma Deixa avó, pra lá. né? É, é porque vocês, o trabalho de vocês, você agrega valor, né, para a pessoa, né? Você mostra o valor dela ser mais empoderada, o valor dela Exato. sentir prazer, o valor de ela pensar nela, né? Vocês não vendem só o produto, vocês ensinam Não. como vender, vocês falam o porquê. Então, assim, acaba agregando valor pra gente, né? Para nós O mulheres, que e para o seu quando, público. o que e quando usar? A Ione está É, aqui, mas eu não vou contar. Não conta para mim, conta para minha sócia. A gente é tipo psicóloga, a gente não fala nada com ninguém, né? não Não é. é porque você me conhece, aí realmente fica, às vezes fica mais constrangida e tal, mas É, assim, mas não tem, não tem constrangimento nesse assunto. Pelo contrário, a gente trata tudo. O sexo todo mundo faz, gente. Sexo, cocô, xixi, todo mundo faz. Não tem é verdade. razão de É. ser inibido, ou ter vergonha, ou ter tabu em razão disso, Não, né? e vocês Todo também mundo são super faz. profissionais, né? Vocês são super profissionais, sabem lidar com a situação, já estão acostumados com isso, vocês vivem isso, né? Então, assim, quando alguém E vem falar, você sabe como abordar, como falar. E igual assim, as pessoas falam, não, Tainha não vai na minha casa não, porque tá tudo bagunçado. Gente, eu trabalho com bagunça. Eu é, trabalho com isso, não tem como falar. Aí às vezes eles perguntam, Tayane, qual foi? Eu sou o pior cliente seu. Não fala, pode falar a verdade. Eu falei, gente, não tem como, assim, não tem como falar quem é pior. Não tem, é o meu trabalho, eu gosto de fazer é isso isso e não aí. tem como mensurar quem é mais bagunçado. Não, eu tenho que resolver o problema, né? Verdade. Igual vocês têm que dar a Verdade. solução para o cliente.
E assim, nem sempre, mas a Ione tem que ser confidencial, É. muito confidencial. A gente sabe o tanto que é importante o assunto de sexualidade para as pessoas, É muito né? íntimo, Então, né? Assim. é muito sério. Assim, a sexualidade, ela acaba atuando em vários setores da vida da pessoa. Então, você pega uma pessoa mal-humorada, uma pessoa mal resolvida, muitas vezes isso tem muito a ver com a sexualidade dela, né? O que ela não conhece de si, né? Uhum. As oportunidades que ela não se dá enquanto pessoa de ter o autoconhecimento, de ter essa oportunidade consigo mesma, de ser prazer, de dar prazer a si, né? De se sentir merecedora desse alto amor. Então, isso vem de uma série de questões lá atrás, né? E a gente está se preparando, inclusive, como sex coach, justamente para a gente evoluir, né, nesse atendimento, né? Então, Não, assim, é. a Ione está aqui interagindo com a gente, falando, sempre tive tabu referente a isso. Olha, só o fato de você estar aqui ouvindo, querendo falar, isso já é um passo, Ione. Isso já é um E eu, super. eu sempre falo assim, porque às vezes muitas pessoas ficam com vergonha de perguntar. Mas assim, às vezes ela perguntando, ela acaba ajudando outra pessoa que está ali no momento, Com igual nas certeza. lives. Quando estou nas suas lives, geralmente eu pergunto, eu falo, brinco, mas porque às vezes uma pessoa que está lá quer brincar também e não quer se expor, Não ou tem quer fazer uma coragem. pergunta. Eu faço uma pergunta, mas a minha dúvida pode ser a dúvida da minha amiga que está na live também. Então, assim, Uhum. se a gente perguntar, você falando, ajudando, você está ajudando a mim, igual você é profissional, a entender o que passa na sua cabecinha, né? Porque a nossa cabecinha fica borbulhando de ideias. Isso Dá, aí. dá Não, e mais de assim, nós mulheres. o óbvio não existe, Thay. Não O que existe. isso depende muito da tua vivência. Então, Uhum. assim, a forma como a gente olha para uma mesma situação, eu de um ângulo, você do outro, a gente pode Verdade. interpretar completamente diferente. Isso. Então, assim, se eu não falo, se eu não exponho, se eu não pergunto, eu vou morrer com aquilo. Eu vou morrer com aquilo que eu estou achando que o outro está me dizendo, né? É. Quando na verdade não é nada disso, né? Não. Então, assim, E, pergunte, verbalize, né? e assim, acaba perdendo a oportunidade, né? Porque assim, eu acho que essa live, as lives que a gente faz, toda live tem um estudo, tem um conhecimento antes. A gente não sai aqui chegando Sim, na live falando qualquer coisa, né? Eu tenho de uma jeito experiência nenhum. minha de trabalho, você tem a sua experiência, está tentando falar para a pessoa que a organização você consegue sim ter uma vida mais prazerosa com seu parceiro, mais Uhum. tempo, mais qualidade de vida, mais conforto. E assim, a gente vem aqui e vem estudar. Então, assim, a gente agrega valor para vocês, só que vocês também, se têm uma pergunta ou uma dúvida, vocês têm que colocar em prática, perguntar. Tanto Isso, ajuda a gente, como ajuda vocês também, com né? E certeza, com assim, eu certeza. sempre falo que é uma oportunidade. Eu gosto muito das lives. Às vezes eu fico aqui em casa olhando assim, os passos G, eu rindo, meu marido, tá vendo o passo G, né? Ele já até conhece, eu falo as coisas para ele também. Porque assim, às vezes o assunto que tá aqui na live, que vocês fazem, a gente pode levar para o nosso parceiro, né? Eu acho que Deve, deve deve, levar, né? deve, deve levar para dentro de casa. O sexo, ele quando conversado com o parceiro, com a parceria, eu gosto de falar parceria porque tem vários tipos Isso, é de, verdade. constituição familiar, né? Relacionamentos, é. De relacionamentos. Então, quando você leva e você discute, nossa, é sempre muito bom. Por que que é Uhum. sempre muito bom? Porque é a oportunidade que você tem de entender o que o outro tem vontade de fazer, o que o outro não aceitaria fazer, É. o que você gostaria de fazer e o outro não tinha ideia de que você, né, gostaria de ter aquela experiência. Então, assim, é tão importante esse momento dessa troca, de experiência e de você começar a desconstruir esses tabus, porque o tabu ele ainda existe mesmo com a pessoa que você dorme. É verdade. Você fica nua na frente da pessoa, mas você não tem coragem de falar sobre o sexo com ela. Olha que coisa contraditória, É. né? Então, assim, isso assim, é um dos pontos que a gente bate bastante aqui. Ó, a Nanda Dri botou aqui. Uma dúvida. Isso nunca tinha acontecido comigo, mas agora tem acontecido com frequência. Toda vez que chego ao orgasmo, parece que faço xixi.
Olha, Uhum. isso acontece em algumas situações, não é o caso da nossa live aqui, mas não adianta, tá, Thay? Não, fica tranquila. Em algumas situações pode acontecer. Se você está com a bexiga cheia, né? Quando você vai pro ato sexual, você pode estar com a bexiga cheia, e isso acontece. Às vezes o orgasmo é tão forte, né, que ele. O que acontece no momento do orgasmo? As contrações musculares ali no canal vaginal. E é tudo muito pertinho. Então, às vezes, mesmo que você não esteja com a bexiga cheia, esse espasmo é tão forte que às vezes você tem um xixizinho saindo ali. Não tem nada de errado, não. Tá? Se você tiver algum outro escape de urina durante o dia, porque tossiu, espirrou, porque, enfim, fez algum esforço, tá? Aí sim, aí você procura uma fisioterapia pélvica, você procura seu ginecologista para poder entender, porque aí escape de urina não é legal e não é normal, tá? Não deve ser considerado normal, não. Agora, se é essa situação, geralmente isso acontece quando tem esses impulsos muito fortes, então tem essa movimentação muscular do canal vaginal. É que eu tô sem a diva aqui para mostrar, mas aqui dentro aqui no canal vaginal, logo em cima aqui, fica a sua bexiga. Então, quando você tem aqueles espasmos do momento do prazer, né, das contrações dessa musculatura, ela movimenta tudo isso. E aí você pode ter algum escape de urina, tá bom? Tem quem chame tem o squirt, né? E, enfim, tem um monte de nome para isso aí. Espero que eu tenha respondido. A Ione está dizendo que a simplicidade que vocês estão falando, tudo fica mais fácil. A Ananda botando, sensação é maravilhosa, a cama toda molhada. Tá bom, se tá bom para você, tá ótimo, tá tudo maravilhoso, não tem problema nenhum. É normal, é isso que eu tô te falando. Pode ser essa situação e não tem nenhuma normalidade nisso, não, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá. Ela entendeu aqui o que a gente explicou. Tá, a gente tá aí, ó, há 4 minutinhos de terminar a nossa live. Nossa, passar rapidinho. Te falei que ia voar. É, Te falei que ia voar. E a gente começou bem na hora. Eu verdade. quero desde já, te agradecer Imagina. muito a sua disponibilidade. Eu sei que você estava trabalhando aí o dia inteiro, que eu acompanhei Hoje. seus stories, É, fazendo seu trabalho lá lindo, maravilhoso. Quero te agradecer de é, coração, que foi linda o nosso bate-papo aqui. Foi muito enriquecedor para mim, eu acredito que para quem que participou bom. aqui também. Vou deixar salva nessa live. Sim. E depois eu Tá baixo bom, e pode deixar. coloco lá no YouTube. Aí eu te mando o link. Se você quiser Ah, fazer tá. as suas Depois me manda o considerações link que de eu vou seguir vocês lá no agradecimento. YouTube também. Então tá bom. Tá? Se você quiser fazer Tá algum bom, gente. Foi agradecimento, um alguma coisa, fica à prazer também vontade. com vocês. Eu já sigo a página de vocês há muito tempo e gosto. Sempre que tenho um tempinho assim, eu tô nas lives participando, porque eu acho muito enriquecedor, né, o conteúdo que vocês falam. E assim, é uma oportunidade única que eu sempre seguia outras páginas de sex shop, mas não como a de vocês, né? Eu falo que é conteúdo apimentado, né? Que eu acho muito legal o conteúdo de vocês. E agradecer também a parceria, estamos sempre unidas, uma ajudando a outra. E eu acho que nós mulheres tem que estar sempre assim, né? Uma unida a outra, Ó, ajudando sempre clientes que possível. 4G tem preço diferenciado para Thay, Isso, viu? é. E o mesmo aqui também. Isso E, aí. e eu acho que sempre assim, nós mulheres empreendedoras tem que estar sempre ajudando uma outra. E assim, e as mulheres têm que ser mais unidas. E vocês sempre trazem, né, para a nossa realidade mulheres no nosso dia a dia que trabalham fora, que são Isso, psicólogas, que são ginecologistas, né? Mas estão sempre querendo ajudar o próximo, né? isso. É o nosso propósito. Nosso propósito é empoderar e encorajar a mulher no autoconhecimento, né? É isso aí. Então, Ione, fica à vontade pelo Sim, WhatsApp, pelo direct, da forma como você quiser. E se você não tiver vontade de falar comigo, tem a Kellen também, que é minha isso. sócia. Então, também tão maravilhosa e saca demais de todos os assuntos. Vai ser um Verdade. prazer falar com vocês. Gente, muito Então tá, obrigada. gente. Muito obrigada. Quem esteve aqui participando dessa live, tá? Um beijo no seu Beijo, coração. gente. Até Ótima a noite para próxima. você, tá? Tchau, Tá. tchau. Tchau.
Ai, que delícia, pessoal! Muito obrigada, vocês que estiveram todos aqui. Ah, minha prima, Daninha, beijo, saudade de você. Fiquem com Deus. Vou deixar essa live salva aqui. Espero que quem esteve por aqui tenha gostado. Beijão, até a próxima. Acompanhe a gente aqui sempre. Tchau.